E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é a pura estratégia para o concurso da Alero, a administração de materiais. Olha, quem já encarou a banca FGV sabe que eles não estão para brincadeira. Então vamos juntos desvendar como esse assunto é cobrado e, claro, garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. E é importante dizer que toda a nossa conversa de hoje está construída em cima de uma base muito sólida, que é o Caderno de Estudos número 11 do projeto Alero Turbo, uma ferramenta certeira para dissecar esse tema. E claro, a gente precisa dar o crédito ao mestre por trás desse material. Todo esse conteúdo foi preparado de forma meticulosa pelo professor Dr. Marcelo Lessa. O que a gente está fazendo aqui na prática é ter uma aula magna baseada no trabalho dele, totalmente focada em transformar aquela teoria densa em conhecimento prático e estratégico para a hora da prova. Bom, este aqui é o nosso plano de ataque de hoje. A gente começa com um mapa da prova para entender o contexto geral, depois mergulha nos fundamentos, analisa as ferramentas-chave, como as curvas ABC e XY, e aí vem a parte que todo mundo espera. A gente vai decodificar a mente do examinador da FGV, para fechar uma revisão de ouro e uma reflexão que é fundamental. Ok, vamos começar do começo. Antes de sair decorando qualquer conceito, a gente precisa entender por que esse tópico é tão importante no edital da Alero. É isso que o mapa da prova faz. Ele nos dá essa visão estratégica, mostrando o peso e a relevância da gestão de materiais no todo. O professor Lessa define nosso objetivo de uma forma muito clara. O sucesso aqui se apoia em 3 pilares. Primeiro, saber diferenciar o que se gasta do que fica. Segundo, entender como se organiza o estoque. E, principalmente, saber usar a curva ABC para tomar decisões inteligentes. Dominar isso é dominar a questão na prova. Agora sim, vamos para a base de tudo. Pode parecer simples, mas é exatamente aqui que a FGV constrói algumas das suas melhores pegadinhas. A diferença entre material de consumo e material permanente é aquela linha tênue que separa a resposta certa de um erro que pode custar caro. Olha, a diferença, com base na Lei 4.320, é até bem direta, né? Material de consumo é aquilo que acaba, que se esgota com o uso tipo papel, combustível. A previsão de duração é de menos de 2 anos. Já o material permanente é o patrimônio mesmo. É o que dura mais de 2 anos e mantém sua forma, como uma mesa, um computador. Ah, mas aí vem a pergunta que vale ouro. E um cartucho de tinta? Ele dura menos de 2 anos, certo? Mas não é consumido de uma vez só. A FGV simplesmente adora explorar essa zona cinzenta. Ela quer testar se o candidato entendeu a essência do conceito, que é a finalidade do bem, e não só aquela regra fria dos 2 anos. Guardem essa pergunta. Seguindo em frente, vamos para as ferramentas de gestão. É importante não ver as curvas ABC e XYZ como meros gráficos teóricos. Pensem nelas como painel de controle de um gestor. São elas que dizem onde focar a atenção, o dinheiro e o esforço para que nada falte e, claro, nada sobre. O que a gente vê aqui é a genialidade do princípio de Pareto, o famoso 80-20, aplicado ao estoque. A curva ABC basicamente nos diz que os itens da classe A são poucos, cerca de 20%, mas representam a maior parte do valor, uns 80%. O gestor tem que ficar de olho neles quase que diariamente. Já os itens da classe C são a maioria, mas valem pouco. Aqui, o foco é só não deixar faltar, então dá para ter até estoques maiores. Pois é, a curva ABC é ótima para o controle financeiro, para o dinheiro, mas ela tem um ponto cego. Ela não enxerga a importância operacional de um item. E se um parafuso de 5 centavos for a única coisa que impede uma máquina de 1 milhão de parar? A análise ABC sozinha não resolve isso. E é nesse ponto cego que a FGV prepara a armadilha. É exatamente para isso que serve a classificação XYZ. A palavra-chave aqui, o professor Lessa destaca isso muito bem, é criticidade. Essa ferramenta ignora o preço e faz uma única pergunta. Se este item faltar, o que acontece? Ela mede o impacto da falta do material na operação. E esse exemplo é nossa, ele é perfeito. Um fusível de R$ 1. Pela curva ABC, ele seria um item da classe C, quase esquecido pelo baixo valor. Mas, pela curva XYZ, ele é um item classe Z. Por quê? Porque ele é vital, ele é crítico, insubstituível no curto prazo. A falta dele para tudo. Entender essa dupla perspectiva é o segredo. Muito bem, chegamos no coração da nossa análise. Agora não é mais teoria, é prática, é hora do combate. A gente vai pegar questões reais da FGV no estilo que o professor Lessa selecionou e vamos desmontar cada uma delas, entendendo não só a resposta certa, mas por que as erradas foram criadas para te levar para o caminho errado. Bora para a primeira?
Essa aqui é uma questão clássica de curva ABC. A FGV te dá o cenário perfeito. 20% dos itens, 80% do valor. Claramente, itens de classe A. A pergunta é, o que um bom gestor faz com eles? Então, vamos analisar as alternativas com a mente da FGV. Opção A, estoques elevados. Errado. Isso é para classe C. Ter muito estoque de item caro é dinheiro parado. Opções C e D são erros de gestão básicos que a FGV adora usar como distrator. Delegar a compra de algo valioso ou comprar em lotes enormes sem pensar no custo de guardar tudo isso. E a última, dar a mesma atenção para tudo, invalida a própria ferramenta. O que sobra? A resposta correta. Controle rigoroso, inventários frequentes. Se o item é valioso, o controle tem que ser máximo. Então, está confirmado. A lógica é simples e direta. Onde está o maior valor, tem que estar o maior controle. A FGV aqui está testando se o candidato consegue conectar o conceito da classe com a ação de gestão correta. É pura lógica aplicada. Vamos para mais uma, e essa aqui é excelente. A FGV muda o foco. Sai do valor, que é o critério da ABC, e vai para a criticidade, o critério da XYZ. A gente tem um medicamento barato, mas que é absolutamente essencial. Como ele é classificado? E aqui está a armadilha clássica da FGV, misturar os conceitos. Repare nas alternativas D e E. Elas falam de classe A e C. Elas estão ali só para confundir, porque pertencem à análise de valor da curva ABC. A questão está pedindo a classificação XYZ, que é sobre criticidade operacional. Se o item é vital, se a falta dele para tudo, ele só pode ser classe Z. Resumindo, a FGV quer saber se quem está fazendo a prova consegue separar os critérios. Curva ABC olha a etiqueta de preço. Curva XYZ olha o impacto da falta do produto. Para esse medicamento vital, o preço não importa nada, o impacto na operação é tudo. Portanto, é classe Z sem discussão. Muito bem. Depois de entrar na mente da banca, é hora de consolidar o conhecimento. Essa é a nossa revisão de ouro, um resumo rápido daqueles termos e conceitos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos lá, ritmo de bate-bola para fixar. Primeiro, lead time. O que é? É o tempo total de espera, desde o momento que se faz o pedido até o material chegar no almoxarifado, certo? Depois, PEPS, ou FIFO. Significa primeiro que entra, primeiro que sai. É um jeito de avaliar o estoque que considera que os itens vendidos foram os mais antigos, usando o custo deles na contabilidade. Agora, padronização. A ideia aqui é simples, diminuir a variedade de itens. Menos tipos diferentes de itens significa compras maiores, processos mais simples e menos dor de cabeça na gestão. E tombamento? Esse é como se fosse o RG do bem permanente. É o ato de registrar o ativo com aquela plaquinha de identificação, ligando ele ao patrimônio da instituição. E, por fim, a temida ruptura de estoque. É o pesadelo de qualquer gestor. A prateleira fica vazia bem na hora que alguém precisa do item. Para a gente fechar, vamos mudar um pouco o tom. O professor Lessa sempre nos lembra que concurso público não é só sobre decorar leis e técnicas. É sobre se preparar para uma missão. E a gestão de materiais tem tudo a ver com a mentalidade que se espera de um servidor público. O professor conclui o caderno com esta citação, e ela se encaixa aqui como uma luva. Gerenciar uma caneta, um computador, um estoque pode parecer pouco, mas é ali, no pequeno, que se testa a integridade e a responsabilidade de quem administra o que é de todos. A mensagem final é esta: cuidar bem dos recursos públicos desde o item mais simples é a base da confiança que a sociedade deposita no servidor. Dominar a gestão de materiais não é só uma técnica para passar na prova, é o primeiro passo para se tornar o profissional que o serviço público realmente precisa. É sobre ser fiel no pouco, porque as grandes responsabilidades, elas esperam por quem se mostra digno de confiança.